Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Virando a Página Certa. Estou aguardando a doutora Silvia Martins Rezende, oftalmologista, pessoa fantástica, super inteligente, né? Ela tem que pedir aí para tem que solicitar aí, viu, Silvia? Solicita aí para participar na live. Funcionando aqui, já que vai ser mais fácil, você tem que me aceitar aí, viu? Bom, assim, que estava bem na minha cara. Solicite, eu não estava enxergando. Né, mas é bem normal isso, bem tranquilo, porque a primeira vez a gente nunca esquece, é igual andar de bicicleta. Nossa, já pensou a vergonha? Como assim? Você quer esperar aí, Não, chegar mais gente, vovô não. Betinho já chegou. Oi, vovô Betinho. Adorei vocês aí. Não, não quero não. Vamos lá, começar. Thaís Maia entrou, meu Deus, a minha prima. Como que ela ficou sabendo disso? Não é Aí, tá possível. vendo? Eu já dei até um acenozinho para ela, tá vendo? É uma live despretensiosa, uma live que não estava programada, mas a doutora Silvia, com muito amor, com muito carinho, aceitou o meu convite da gente fazer esse teste aí de uma live que para a semana que vem vai ser mais divulgada nas nossas redes sociais, na rede social do LIO Hospital de Olhos, né, para a gente falar muito, mas muito mesmo sobre oftalmologia, né? A Silvia é uma profissional fantástica, com um conteúdo enorme que vai transmitir para a gente, né? Então, se quiser, a gente já pode começar, viu? Vamos começar. Eu que agradeço o convite, né? Falar um pouco da minha área na, nas suas redes sociais, Paulo Marques, que para mim é muito interessante tudo que você está fazendo, todas as entrevistas, muito bacana o seu trabalho, e eu fico lisonjeada de participar dessa live com você. Muito obrigado. Eu que agradeço do fundo do meu coração. A vovó Adelaide entrou também. Você Ah, pode vovó mandar um beijinho Adelaide, para ela que ela vai ver, lindinha, muito né? obrigada pelo Tem prestígio aí algumas do Zé. pessoas aí que entraram que eu não conheço, mas meu nome é Paulo Marcos, eu sou criador do blog Virando a Página Certa. Criei esse blog aí no intuito de contribuir com as pessoas da melhor maneira possível para elas passarem por essas dificuldades de pandemia, auxiliando-os a mudar o seu estilo de vida, a mudar seus hábitos, sempre através do conhecimento, né? Então, eu comecei a escrever artigos e de uns 2 meses para cá eu resolvi começar uma série de entrevistas com profissionais de diversas áreas, né? E a doutora Silvia foi uma delas, me deu a honra e foi um sucesso total. Depois vocês entram lá no virandoapaginacerta.com e acessa a entrevista da doutora Silvia, ok? Bom, vamos lá, gente. A primeira pergunta que eu fiz para a doutora Silvia, que é bem interessante as pessoas ficarem sabendo, o que motivou ela a escolher a oftalmologia, né? Porque dentro da medicina tem tantas especialidades, todas elas de suma importância. Então, por que ela escolheu exatamente a oftalmologia? Então, na verdade, quando você entra na faculdade, né, você tem ali um leque de opções para auxiliar os pacientes, a gente vivencia a dor, a alegria, né, de tanta gente. E eu observei que na oftalmologia a gente tem uma possibilidade N de entrar em contato com todas as doenças do corpo, entrar em contato com
um órgão tão importante para nós, né, que é a visão, e observar que existem doenças que afetam o corpo e que em primeira mão afligem a visão. Então, para mim, isso aí foi muito fantástico, né? Então, você descobrir através dos olhos um reumatismo, descobrir uma doença congênita e sem dizer assim que é um órgão incrível, né? Que é o órgão da visão e que dá tanta alegria quando você faz uma cirurgia, principalmente, porque é uma especialidade cirúrgica, né? Então você vê aquela felicidade da pessoa não enxergar e voltar a enxergar, isso deixa a gente muito alegre. Realmente foi pela alegria que a especialidade me proporciona. Eu gosto muito do que eu faço. E faz com muito amor e carinho, porque sou seu paciente e É, sei muito bem disso. Ela é. trata os pacientes como se fosse um filho, como se fosse um parente Dou direto, bronca, né? né? Dou bronca, Claro, abafa. mas sempre precisa, né? Todos precisam um pouquinho para entrar no eixo, isso faz parte até mesmo da cultura do brasileiro, né? Sempre deixa para depois, quando o negócio já está mais avançado, o leite É, já está derramado, né? inclusive, Infelizmente, as assim, pessoas não pensam preventivamente, né? E isso sim aí. curativamente, né? E sem dizer que a prevenção, além dela ser muito mais barata, né? Não tem nem noção como é mais Sem barato dúvida. do que curar. Além dessa economia, né? Falando em financeiro, é a questão também da visão ser muito mais conquistada. Se você tem uma doença que você pode evitar, você vai evitar perda da acuidade visual, baixa da acuidade visual. Então, se você trata preventivamente, né, se você faz uma prevenção, isso aí vai te proporcionar um risco muito menor de correr um risco de perder uma visão ou baixar a visão. Então, a prevenção, gente, ela é tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Inclusive, eu comentei lá na nossa entrevista que, para mim, a visão é o sentido do ser humano mais importante, porque aí eu comecei a me colocar no lugar de uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que vê tudo escuro, uma pessoa que não sabe o que tem em volta dela, né? Uma pessoa que não sabe o tamanho da felicidade que é você conseguir ver o horizonte sem sair do lugar, né? Você participa das dores, né, do paciente, das dificuldades. Quando a gente faz a residência, a gente se coloca muito nessa área, a gente tenta, por exemplo, os exames que o paciente tem que fazer, a gente vai lá fazer para a gente saber, sentir. Aqui a gente tem que sentir, né, aquilo que a gente está pedindo para a pessoa fazer, igual um campo visual, que é um exame dificílimo de ser feito, enjoado. Todo paciente que tem uma suspeita de glaucoma, ele tem que fazer. Então, você tampa um olho, você fica vendo luzinhas. Então, a gente tem que empatizar, né, com a situação do paciente. Então, muitas das vezes a gente atende uma pessoa que tem um prognóstico ruim, né? Você atende uma pessoa ali que tem uma doença, uma degeneração macular relacionada à idade, por exemplo, que é uma doença progressiva, que aflige o paciente. Na minha especialidade, que é a córnea, né, nós temos o ceratocone. Então, para mim, é algo assim, é muito gostoso. Eu gosto muito de atender paciente com ceratocone, porque você já sabe que o paciente tem ceratocone quando chega o paciente, vem o paciente, a mãe, o pai, a avó, geralmente. O consultório geralmente tem no mínimo 4 pessoas, né? Hoje, nessa pandemia, não pode, então a gente não deixa entrar. Mas é aquela doença que na internet mostra muita coisa que não é real, que geralmente acontece só nos casos muito graves. E hoje em dia, graças a Deus, a população está muito consciente, então vem antes, faz prevenção. Mas a gente consegue ver bastante também ainda pacientes que chegam já com a doença já progressiva, muito, muito agressiva já no olho.
E aí a gente vê, por exemplo, aquele paciente ele só pode fazer um transplante, a gente sabe que um transplante é um risco muito alto, né? Tem um risco muito alto. Então a gente compartilha, né, junto com o paciente das dores dele, né? Então a gente praticamente vira um psicólogo em determinadas doenças, né? E você, além disso, começa a ter aquele paciente como fazendo parte do seu cotidiano, né? Do seu dia a dia, da sua família. E Sem aí dúvida. né? E aí você fica fazendo parte da família do paciente. Então, eu gosto disso, eu gosto muito, e eu gosto de deixar as pessoas mais calmas, sabe? Falo, olha, que você assistir aí, que você vê no YouTube, me manda mensagem, vem bater um papo comigo, porque tem muita coisa na internet que é legal, mas também tem muita coisa que não é legal. Então, que não é É, verdade. o médico tem que ser um pouquinho de psicólogo também, né? Em determinados Sempre. momentos, né? Sempre, sempre tem que ser, porque É, a gente não aprende muito isso na faculdade, sabe? Claro que tem essa questão da empatia, que o médico sempre é ensinado a ter, né? Mas, infelizmente, é com a experiência mesmo que a gente vai adquirindo e vai empatizando. Então, a gente às vezes vê assim, falar no geral, né? Eu também vou em médico, né? Então tem alguns médicos que você às vezes olha e fala, gente, mas será que ele queria ser médico mesmo? Porque o médico ele tem que ser empático, ele tem que entrar de cabeça na doença e é, na vida da pessoa, né? Tem que ser assim. fica difícil esse tipo de profissional, né? Mas a gente tem que se basear pelos bons. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os problemas mais comuns que os oftalmologistas encontram aí nos consultórios? Então, o nosso consultório, o nosso dia a dia, tem doenças? Tem. Mas se eu falar para você que 90% das consultas são de doenças, não são. Vamos colocar aí uns 80%, 70%, 80% são as ametropias. As ametropias são os graus, grau de óculos, né? O grau do óculos, ou miopia, ou hipermetropia, ou astigmatismo. E o paciente geralmente ele procura a gente para trocar o óculos, né? E é nessa consulta que muitas das vezes a gente verifica aquilo que a gente começou a falar no início. A gente verifica alguma patologia, às vezes que o paciente tem até no corpo, como eu te falei, que é reumatismo, né? Ou um ceratocone, ou uma doença na mácula, ou um glaucoma, que é uma doença assim, para mim, uma das doenças mais malignas do olho, porque ela não te dá sinal nenhum. Quando o paciente percebe que algo está errado, ele já perdeu mais de 50% da visão. E o que ele perdeu com o glaucoma não volta nunca mais. Então, é no exame de prevenção, no exame do óculos, que a gente vai descobrir essas patologias. Inclusive, a oftalmologia teve uma vitória assim excepcional agora, em junho, né? Quando o STF julgou e manteve alguns decretos, né, que atestando que apenas o médico oftalmologista é o profissional habilitado para prescrever lentes corretivas. Porque muitas das vezes você pega paciente no consultório que fez uma consulta dentro de uma ótica e fez o óculos, a consulta e fez o óculos lá. Esse pessoal que faz essas consultas dentro de óticas, ou até mesmo aqui em Goiânia, né? Nós estamos em Goiânia, tem um setor aqui em Goiânia que é muito famoso em Goiânia por vender óculos, que é o setor Campinas, né? Tem pessoas lá que ficam em banquinhas, barraquinhas e fazem o exame e já passam óculos. Geralmente, quem faz esse tipo de trabalho são os profissionais técnicos. Existe um curso técnico no mundo que ensina o profissional a passar óculos. Só que esse curso no Brasil, ele não ensina a detectar patologias. E geralmente eu já peguei vários e vários pacientes que chegaram assim, já com problemas sérios nos olhos, devido ao fato de que sempre fizeram óculos, mas sempre fizeram nas óticas. E esse profissional, ele não está
ele não estudou para determinar se o paciente tem só grau. E Nos acaba Estados Unidos, agravando o problema. sim, nos Estados Unidos, por exemplo, existe esse profissional, porém, esse profissional trabalha juntamente com o oftalmologista. O paciente marca uma consulta com esse profissional e aí ele faz lá o óculos e em seguida ele é encaminhado para o oftalmo para avaliar fundo de olho, para avaliar se a córnea está bem, se o cristalino está bem. E essa situação é bem legal nos Estados Unidos, mas no Brasil não. No Brasil não existe isso e o STF ele entendeu que o profissional que não é médico e que vai cuidar da visão de uma pessoa, ele pode causar um prejuízo para a população brasileira. Porque... E demorou para eles entenderem isso, né? Não, na verdade não foi isso. Sabe o que acontece, Paulo Marcos? Nunca foi aprovada esse pessoal. Esse pessoal nunca foi aprovado. Eles sempre trabalharam ilegalmente. Só que eles tentam há muitos anos para que eles sejam reconhecidos. Só que a população brasileira ela não tem uma cultura de se consultar com os dois profissionais, entendeu? Por exemplo, se o brasileiro tivesse uma cultura de que, eu vou nesse profissional aqui e faço meu óculos, mas em seguida eu vou lá no doutor para ele ver se não tem nenhuma doença, para ele ver se não tem nenhum probleminha com o meu olho. Então, se isso for autorizado no Brasil, vai haver algo assim irremediável. Algumas doenças oculares vão ficar a desejar, o paciente ele vai chegar num glaucoma avançado, as degenerações da mácula vão ficar a desejar o tratamento, ceratocone, óculos passado errados, sem dizer que a gente sabe que muitas das vezes esse profissional que atua dentro de uma ótica geralmente pode ser levado a prescrever um óculos que a pessoa não precisa. Porque muitas das vezes no Brasil, esse profissional não cobra a consulta. Mas é muito difícil alguém sair dessa consulta sem um óculos para ser comprado lá dentro da ótica, entendeu? Entendi. Vamos lá que a gente tem bastante pergunta para você, doutora Silvia. Tem muitos comentários aqui te elogiando absurdamente. Muito obrigada. Aqui, né? Parabéns, grande profissional, enfim, várias palminhas, e você merece realmente isso tudo. Eu queria aproveitar que um grande amigo meu, cirurgião plástico, lá de Balneário Camboriú, doutor Andy Herme, acabou de entrar aí nessa live que estava inesperada, né? Foi meio que de última hora. Mas, doutor Andy, seja muito bem-vindo. E eu ainda quero, com muito prazer, fazer uma live com você, viu? Para esclarecer muitos detalhes aí sobre a cirurgia plástica. Grande abraço para você. Doutora Silvia, né? Qual a diferença na oftalmologia de um tratamento clínico e cirúrgico? E qual a melhora dele para o paciente, na qualidade de vida? Então, na realidade, o tratamento clínico, ele é feito com colírios, né? E a indústria farmacêutica, hoje em dia, ela está assim, muito bem preparada. E existem colírios, por exemplo, principalmente na área do glaucoma, que muitas das vezes o paciente precisa usar uns 3 colírios. E isso dificulta um pouco, né, o dia a dia da pessoa. E usar 3 colírios assim, a logística é um pouco complicada. Então, a indústria farmacêutica ela trabalha muito com essa questão de novas medicações, novas combinações de colírios. Então, a gente tem muitas combinações de colírio hoje. Os antibióticos, antigamente era complicado você tratar uma úlcera, por exemplo, uma úlcera corneana com antibiótico. Hoje em dia, existem, né, esses remédios, medicamentos, então a indústria farmacêutica nos ajuda bastante. Mas
as medicações intraoculares também também estão melhorando, né, com relação aos tratamentos, principalmente de retina. Mas a diferença é que a gente tenta, primeiramente, fazer um tratamento clínico, né, com medicação tópica. Caso não haja uma resposta satisfatória, aí é necessário as cirurgias. As cirurgias, é claro, elas sempre são mais arriscadas, né? Mas na maioria dos casos que nós entramos mesmo com uma cirurgia, porque não tem como tratar clinicamente. Por exemplo, uma catarata. A catarata, ela não tem nenhum colírio que diminua a progressão da doença, não tem nenhum exercício que a pessoa faça. Inclusive, nós estamos aí lutando também, porque existem profissionais que estão aí ensinando exercícios para diminuir a probabilidade de ter um glaucoma, exercícios para não precisar usar óculos. E assim, Paulo, isso não existe, entendeu? A questão da visão, a baixa da visão, ela não é psicológica, ela é algo real, entendeu? E não existe um exercício que facilite uma visão, a não ser que o problema seja muscular. Aí sim. Por exemplo, um estrabismo que não tem indicação cirúrgica. E aí sim existem exercícios que auxiliam. Mas nós estamos aí enfrentando muitos charlatães. E para nós é um pouco complicado. Então, as cirurgias são indicadas nos casos do tratamento clínico não satisfatório. E o restabelecimento da visão, ela melhora demais, né, a qualidade de vida do paciente. Então, é mais ou menos por aí a diferença. Certo. Agora, falando um pouquinho das crianças, né, tem muito papai e mamãe aí que assiste, que se preocupa com a saúde ocular das crianças. Qual é o momento ideal, a idade ideal de você levar a criança ao oftalmologista? E se encontrar, por acaso, infelizmente, algum problema, esse problema ele pode afetar no aprendizado na escola? Com certeza, né? Na realidade, quando nasce, a gente já tem que saber se o olho tá ok. A gente chama isso de teste do olhinho. Na maioria das vezes, o profissional pediatra, ele é capacitado para detectar o reflexo vermelho. O reflexo vermelho nada mais é do que jogar uma luz no olho da criança que nasceu e observar através do oftalmoscópio se aparece um reflexo mais avermelhado, certo? Isso aí já é algo muito interessante em alguns pacientes, quando o pediatra não consegue avaliar esse reflexo, ele já percebe que algo não está legal ali. Então, ele já indica para ir para o profissional oftalmologista com urgência. Porém, o que a gente orienta para toda a população é que esse teste do olhinho ele é melhor que seja feito com o profissional oftalmologista. Por quê? Porque além do reflexo vermelho, eu vou conseguir verificar se não tem ali dentro do olhinho da criança alguma malformação ou alguma tumoração. E isso detectado precocemente vai ajudar, assim, sobremaneira o desenvolvimento da visão daquele bebê. A visão do bebê, ela é pequena, né? Ele só vê vultos realmente no início, isso não é mito. Existe um desenvolvimento com a idade. E até os 7 anos, aquela criança ela tem que ser acompanhada muito de perto. Na verdade, em alguns casos, até a cada 6 meses. Por quê? Porque até os 7 anos, a parte que enxerga, a parte do cérebro, que fica no lobo occipital, ela está sendo também desenvolvida. Então, não adianta a pessoa ter um cérebro funcionante legal se os olhos não estão totalmente liberados, se não está tudo transparente, todos os meios transparentes,
para aquela informação chegar no cérebro e desenvolver essa parte para que o cérebro aprenda a enxergar. Quem enxerga é o cérebro. O olho ele é só um caminho, né? É um meio de transporte da luz e dos estímulos elétricos mesmo, né? Então, Entendi. muitas das vezes existem crianças que enxergam só com o olho, por exemplo. E a criança não reclama. Se essa criança não foi levada no oftalmologista antes dos 7 anos de idade, não reclamou para o pai e para a mãe, e quando ele vai no oftalmologista, às vezes até porque ninguém fica assim, né? Ah, com esse olho eu enxergo, com esse também, né? E aí, quando ele vai ao oftalmo, se for após os 7 anos e um dos olhos tiver sido comprometido, não tem mais o que fazer, entendeu, Paulo Marcos? É Entendi. algo assim que é muito triste, isso é chamado de ambliopia, a gente dá um nome assim bem tranquilinho, a gente fala que é um olho que ficou preguiçoso, né? Mas isso, na verdade, assim, afeta muito nós como profissional. Porque a gente Tem está toda ali, uma às vezes. maneira para poder dar essa notícia, né? Porque na realidade a culpa é do pai. Uhum. A culpa é do pai e da mãe. Foi culpa deles. A criança ficou cega daquele olho por conta do pai e da mãe. E falar isso para um pai e uma mãe é muito dolorido, sabe? Mas a maioria deles entendem. E Mas isso que a gente fica. às vezes, coitado, ele não teve informação suficiente, Isso, é principalmente de isso. uma classe mais baixa, um pouco, Geralmente. que o acesso à informação é um pouco mais restrito, né? Com Aí não pode culpar tanto assim também. Inclusive a gente faz bastante, né? Muita propaganda, a gente explica. Sempre que vem paciente no meu consultório, por exemplo, eu pergunto. E na família tem criança, entendeu? Para a gente Isso, é, tudo bem. replicar essa informação, né? Precisamos replicar a informação para a É população isso inteira. E é aí. claro que essa questão da visão vai atrapalhar exageradamente no desenvolvimento escolar da criança, né? Às vezes acontece da criança chegar no oftalmologista só depois que começa a ter prova na escola, ou a professora que indica, fala, olha, tem alguma coisa de errado, né? E a hora que a criança começa a usar um óculos, quando é algo mais simples, né? E tudo muda. A criança volta a estudar, ela se interessa mais, porque a diminuição da visão, a dificuldade de enxergar, atrapalha, assim, sobremaneira o desenvolvimento escolar de qualquer criança, né? É isso aí. É isso aí. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a visão dupla. Quem que tem que tratar a visão dupla? É o oftalmologista ou é o neurologista? Então, é um conjunto, né? Na realidade, existem várias causas que podem dar visão dupla. Claro que, assim, na maioria das vezes, o paciente procura a gente primeiro. E nós é que vamos realmente determinar, primeiramente, será que ele vê duplo só se os dois olhos estiverem abertos, ou se é quando fecha um olho, entendeu? E daí a gente vai ver as causas. Então a gente está mais assim. A gente entende um pouco melhor. Não estou dizendo que o neuro não entenda, é claro que ele vai entender. Mas ali na consulta a gente meio que determina se aquilo pode ser só dos olhos, o problema está nos olhos, ou se o problema é cerebral. E aí a gente encaminha para o neuro, pede os exames e tal. Mas realmente pode ser tanto oftalmológico como neurológico a questão. Certo. Outra coisa, qual a melhor maneira, principalmente nos bebês, né, que são muito delicados e tudo, qual é a melhor maneira da gente manter o olhinho deles limpinho? Do bebezinho que amamenta, por Até uns exemplo. 6 meses, mais ou menos. Na realidade, as mães geralmente dão banho nos seus filhos umas 2 vezes ao dia, por exemplo, né? Não é É, muito bom que entre água dentro do olho da criança. Porém, quando você vai dar o banho, é importante sim lavar a área dos olhos, com os olhinhos fechados, né? E depois que sai daqui do banho,
que seja limpo com soro fisiológico. Mas, Paulo, no olho, a gente não pode usar soro fisiológico daqueles grandes, sabe? Dos frasquinhos maiores. Por quê? Para os olhos, o soro fisiológico, depois de 24 horas aberto, ele perde eficácia e ele tem um risco de estar contaminado e ao invés de limpar o olhinho da criança, faz é contaminar. Então, geralmente tem nas farmácias flaconetes de 5 ml, de 10. Então, é importante que a mamãe tenha esses flaconetes e sempre deixe o olho da criança limpinho. Às vezes, a cada mamado, nós temos crianças que têm obstrução do canal lacrimal, que é normal quando a criança nasce. Então, a gente ensina a fazer massagenzinha e fazer a limpeza. Então, pinga gotinhas do soro fisiológico e enxuga com gaze ou com algodãozinho. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação ao uso do soro fisiológico. Tá bom? Certíssimo. Antes de eu passar para outra pergunta, eu queria pedir para o pessoal aí que está assistindo botar muito coraçãozinho aí para a doutora Sílvia. Eu tô vendo, olha o tanto de informação que a doutora Sílvia está passando para a gente. Isso é importantíssimo. Olha o tanto de conteúdo de qualidade que ela está passando para a gente. Taca o dedo no coraçãozinho aí. Eu assisti a sua live anterior com a Elisa, né? Com a Elis. Com a Elis. E ela comentou uma coisa que eu achei interessante. Antigamente os corações tinham cores, né? E agora é tudo branquinho, mas é bonitinho. Agora é tudo branquinho e aparece a foto da pessoa. Eu tô vendo, bonitinho. É isso aí. Tá começando a aparecer uns coraçõezinhos para você, doutora. E muitos, ó, tô vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quais são os principais exames oftalmológicos aí que aparecem, que existem aí, que vocês costumam pedir no dia a dia? Exames complementares, né? Dentro do consultório, durante a consulta oftalmológica, a gente já faz vários exames, né? Nós temos o consultório do oftalmologista, na verdade, ele tem um equipamento, né? Então, dentro da consulta, a gente faz a biomicroscopia na lâmpada de fenda, a gente faz a acuidade visual com greens, a gente mede a pressão do olho com tonômetro. Então, dentro da consulta já existem, a gente faz o fundo de olho com oftalmoscópio, verifica a retina. Então, dentro do consultório, a gente já faz uns 10 exames lá dentro, com os aparelhos. Caso o paciente necessite fazer mais exames, a gente chama esses exames de exames complementares. Vou te dar um exemplo. Um paciente que tem uma catarata madura, importante, que a gente não consegue verificar como que está lá o fundo do olho, a gente pede uma ultrassonografia. E além da ultrassonografia, a gente pode pedir vários outros exames para cada patologia. Então, dependendo do que o paciente tem, da doença que a gente acha que ele tem, ou que ele já tem, e na realidade, estou até vendo aqui um comentário sobre a catarata, né? Se durar, tem que fazer. Sim, tem que fazer catarata. Muito poucas pessoas acima de 85 anos não operaram ainda, né? Então tem que fazer, viu, Dinda? Agora, com relação aos exames, nós temos campo visual, nós temos retinografia, angiofluorescenografia. O campo visual, por exemplo, detecta alterações detecta alterações para quem tem glaucoma. A gente faz um acompanhamento dessa perda de campo visual através desse exame. A angiofluorescenografia vai dizer se essa retina ela está bem ou se há algo ali meio que escondido. Por exemplo, eu tiro uma fotografia da retina. Às vezes a gente acha que está tudo ok, mas se o paciente, por exemplo, tem uma diabetes ou se tem uma pressão alta e a gente aplica o contraste e tira novamente aquela foto, a gente verifica que se não há vazamentos. As doenças, como a gente comentou antes, né? As doenças sistêmicas
toda doença sistêmica, ela pode ser verificada, não vou dizer toda, né? Não é bem assim, mas muitas doenças sistêmicas, elas são verificadas com o exame dos olhos, principalmente o exame do fundo do olho. Os retinólogos, eles são médicos capazes de, todos os oftalmologistas, mas em especial os retinólogos, eles são capazes de detectar, inclusive, que o paciente tem um diabetes e não sabe que tem um diabetes. Entendeu? É aquilo que você já tinha falado numa pergunta anterior, né? Isso. Então, assim, a angiofluorescinografia, ela vai mostrar esses desenhos, essas questões. Mas, além desses, tem vários. Tem, por exemplo, o Orbiscan, o Pentacan, ou o Galilei, que são tomógrafos de córnea, que vão verificar, por exemplo, o ceratocone. O ceratocone, ele é uma doença que ele inicia muito delicadamente. Por exemplo, o paciente tem miopia e ele quer operar. Ele fala, olha, eu quero me livrar do óculos, eu quero operar e tal. Ok, vou te pedir uma tomografia de córnea. Por quê? Na tomografia, eu vou observar alterações iniciais do ceratocone. Então, quem tem ceratocone não pode nunca ser submetido a uma cirurgia refrativa. Por quê? Porque aquele ceratocone, ele tá ali pequenininho, quietinho, bonitinho. Se eu vou operar o paciente para tirar o grau dele, eu vou operar onde? Onde que a pessoa opera? Qual parte do olho é operada quando você vai eliminar o grau? É na córnea. Então, eu vou fazer um tratamento ablativo nessa córnea. Se essa córnea, ela for uma córnea fraca, ou seja, que tem aquele pouquinho de ceratocone, e eu não vejo através desse exame que eu te falei, é a hora que eu faço a cirurgia, o ceratocone descompensa. E aí o paciente, ao invés de melhorar, ele piora. Às vezes ele precisa até de um transplante de córnea depois, que eu tenho pacientes assim que aconteceram. Graças a Deus não fui eu que operei a cirurgia refrativa, né? Mas é algo que poderia ter acontecido, porque quando eu iniciei na minha jornada de oftalmologista, não existia esse exame, por exemplo. A oftalmologia, ela é uma especialidade, ela não é uma especialidade recente, mas assim, de uns 30 e poucos anos para cá, ela vem evoluindo de uma maneira assim incrível, incrível. Então, eu vou até pegar esse gancho seu. Como é que hoje as pessoas enxergam a oftalmologia brasileira em comparação a dos outros países? Ela é bem assim, classificada? muito bem classificada. A gente faz congressos, vai, né, em congressos internacionais. Os palestrantes brasileiros, eles estão sempre participando dos congressos internacionais. A oftalmologia brasileira, ela é muito bem conceituada lá fora. Que Inclusive, bom. na minha área, como eu estou te falando, né, a cirurgia para ceratocone, que assim, é sensacional, que é a cirurgia do anel de Ferrara, que a gente faz. Ela foi... existia antigamente algumas cirurgias de implante, de órteses na córnea, tal, mas nada se compara ao anel de Ferrara, que foi descrito, né, pelo nosso amigo, Dr. Paulo Ferrara, e daqui brasileiro. E essa cirurgia, ela vem se modificando e melhorando muito, bastante, entendeu? Então, é uma cirurgia que é brasileira, entendeu? Então, nós Que estamos ótimo. aqui. Boa notícia demais para a gente isso, hein? Muito Bom bom. demais. Deixa eu te fazer um pai-bola aí com você sobre mitos e verdades. Ai, Que bora lá. foi uma questão muito interessante, que teve uma repercussão muito bacana dentro do blog, né? Dentro da sua entrevista. Inclusive, Vista cansada. Vista cansada é mais comum em pessoas que leem muito? nunca. Isso é um Bom, mito ou é uma verdade? isso é um mito. Isso é um mito. Na realidade, a vista cansada é interessante porque muitas das vezes o paciente
que chega no consultório, às vezes ele fala assim, eu uso um óculos de descanso. O óculos de descanso, às vezes tem colegas, né, que falam para o paciente, mesmo que ele tenha 16 anos e tal, que aquilo é um óculos de descanso. Mas não é um óculos de vista cansada. O que geralmente a gente chama de vista cansada é aquela situação depois dos 40, por volta dos 40, né? Nós estamos longe disso, né, Paulo? Bem Então, longe. né? Por volta, né? Pode ser com 37, pode ser com 43. Essa vista cansada é a dificuldade de enxergar de perto. Isso acontece por conta da fragilidade dos músculos que envolvem o cristalino. O cristalino, ele é uma estrutura que fica dentro do olho, atrás da íris, que é uma lente que tem mais ou menos 20 graus, ou seja, se eu não tivesse esse cristalino, eu teria que usar um óculos de 20 graus. Então, ele está ali dentro, fazendo papel para que você enxergue bem, tanto para longe como para perto. E é diferente. O grau desse cristalino, ele tem que estar diferente quando eu olho lá longe e quando eu olho aqui perto. Por quê? Certo. Porque se você estudar a física, você vai entender que os raios luminosos são diferentes quando você enxerga longe, quando você enxerga perto. Ele vai cair de forma diferente na sua retina e da retina o estímulo elétrico vai chegar lá no cérebro. Então, isso aí é física. E o cristalino é a estrutura capaz de movimentar e fazer com que isso aconteça. Agora, Certo. por volta dos 40, os músculos que mexem nesse cristalino, eles já estão um pouquinho cansados, entendeu? Esse cansaço é que vai fazer com que a gente durma enxergando e acorde sem enxergar de perto. Isso é a vista cansada, entendeu? E que vai piorando a cada ano. Então, quando Deixa eu te falar outro. Deixa eu te falar outro. Olhar para o sol pode te deixar cego? Pode. Isso é verdade. Mito ou verdade? Isso é verdade, pode te deixar cego. Na realidade, principalmente se você fizer uma brincadeira com uma lupa, um telescópio, um binóculo e ficar ali olhando para o sol. Porque o sol ele tem a capacidade de fazer uma lesão na parte principal do olho que se chama mácula. E existe uma doença que é a maculopatia solar, para você ter uma ideia. Então, não pode ficar olhando. Quando a gente fala que vai ter o eclipse solar, né? E que tem que usar aqueles filtros, aquilo é verdade, você tem que fazer aquilo, porque pode causar uma lesão no seu fundo de olho e baixar a visão. Outra, lavar os olhos com água corrente é bom para quem tem o olho muito seco? Nunca. Mito. Mito. A água, a lágrima, ela é composta por água, muco e óleo. Então, a lágrima, ela não é água, gente. A lágrima, ela é um líquido que é próprio para poder deixar a superfície ocular confortável. Então, quem tem olho seco e sente esse olho seco, porque tem muita gente que tem olho seco e não sente nada. Tem uma capacidade de suportar maior do que outras pessoas. E aí o olho seco, na verdade, é realmente uma falta de lágrima. Mas lembra que eu falei que tem 3 componentes? Então eu preciso de um produto que tenha 3 componentes para que você se sinta bem, que o olho fique bom. Agora, a água, vou te dar um exemplo. Caiu alguma coisa no seu olho. Pode lavar com água? Deve. Deve lavar com água. Jogar muita água para tirar o que tiver lá dentro. Só que em seguida usar um colírio. E o colírio que a gente utiliza no lugar da água, que muita gente acha que é água, são os colírios lubrificantes. Isso aí é muito interessante que a pessoa tenha a mão sempre, ainda mais no nosso cerrado goiano, né? Precisa ter lágrima artificial em casa, mas precisa estar orientado pelo profissional. Por quê? Tem muita lágrima por aí que
assim, eu não vou nem falar nomes, citar nomes, mas as pessoas conhecem muito um verdinho, um azulzinho, que aquilo ali tem vasoconstritor, entendeu? Então, muitas das vezes o farmacêutico, ou às vezes até o balconista da farmácia, não entende que aquilo ali, se usar com exagero, vai dar problema, entendeu? Então, não é legal. Então, o médico oftalmologista que vai te orientar melhor. Certo. Uma interessante que da época de vovó e vovô, né? O Ah, anel quente é bom para curar o terçol? sim, é Sim, verdade. Não é mito. Olha que legal! Vovô e a vovó tinha razão. Na verdade, sempre. o terçol é uma glândula que tem na pálpebra que está infeccionada e inchada. É um abscesso. E todo abscesso ele é tratado com calor. Por quê? Porque eu aqueço aquela área e aquele pus que está ali dentro, ele sai. Só que assim, gente, não usa o anel não, dá canseira, né? O anel, ele é chato. O legal mesmo é compressa morna, é melhor, entendeu? Você pega uma Mais aguinha, fácil, né? mais fácil, né? Do que o anel, Deus me livre. É melhor Outra compressa. coisa, mais uma aí rapidinho, porque acho que falta aí uns 10, 15 minutinhos só para gente. Ah, Lente de contato pode se perder de trás do olho? olha, deixa eu contar uma coisa para você. Porque eu tenho uma experiência assim meio chocante, meio chocante. Eu tenho uma paciente que ela perdeu uma lente no olho. A gente não conseguiu diagnosticar isso. Essa lente ficou mais de um ano dentro do olho da paciente. Na realidade, aqui em cima existe o que a gente chama de fundo de saco. O olho, ele é todo cobertinho por uma membrana chamada conjuntiva. A conjuntiva, ela, qualquer coisa que aconteça nela, que inflama, ela pode dar sensações de irritação, olho vermelho e tudo mais. Então, quando a gente fala assim, você está com conjuntivite, o que é conjuntivite? É uma inflamação da conjuntiva. Então, realmente o problema é saber qual é a causa dessa conjuntivite. Só que essa pelezinha, Paulo Marcos, ela recobre tanto o olho quanto a pálpebra por dentro, entendeu? Então, não existe comunicação do olho, por exemplo, com o cérebro. Então, não existe a capacidade dessa lente ir lá para dentro da sua cabeça, para dentro do seu cérebro. Não existe essa possibilidade, tá? Calma, calma, calma. Mas, como essa membrana lá dentro da pálpebra faz um espaço grande, pode sim acontecer da lente ficar lá, presinha, entendeu? Alguns pacientes não sentem nada. Não sei se você viu uma reportagem, acho que foi o ano passado, uma senhora que foi operar de catarata e o médico achei até um exagero, mas dizem que Sim, foram eu 30 vi a lentes de notícia. contato, né? Eu vi a notícia. Mas aquilo não é mentira, aquilo é verdade, entendeu? 30 eu Verdade, né? achei nem muito, mas eu tenho a experiência de uma paciente que ficou um ano com essa lente de contato lá dentro e tentando fazer tratamentos. E, na realidade, esse caso meu, na época, ela chegou a perder uma vez a lente assim, eu retirei com cotonete, entendeu? Então, essa outra ficou lá e, assim, vou falar, ficou escondida e, graças a Deus, depois ela saiu, né? Mas coisas Graças que a Deus. acontecem. Acontecem. Deixa eu passar um pouquinho para frente por causa do nosso tempo. Sei. Existe alguma contraindicação para o uso da lente de contato, já que você está falando da lente aí que se perdeu? E como é que a pessoa pode, se tem alguma opção do profissional, escolher qual que seria a melhor opção para ela? Existem várias contraindicações para o uso de lente de contato. Uma delas é o paciente que é portador de glaucoma, mas
o que mais pega na questão da lente de contato é qual é a lente que mais se adapta a cada olho. Aí você vai falar assim, ah, mas vende lente na internet, você pode comprar lá, e aí você escolhe e tal. Olha, a questão da lente de contato é uma situação tão especial que a maioria das pessoas não entende e que precisaria ter uma... Assim, a gente tenta, como oftalmologista, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tenta divulgar isso muito, mas as mídias, a questão política, a questão econômica, geralmente não deixa toda essa informação chegar na população como um todo. Porque a vontade de vender coisa na internet e jogar isso na mão de qualquer jeito das pessoas, ela geralmente é maior, entendeu? A lente de contato, ela entra em contato, já se chama isso, né? O nome dela é contato, ou seja, ela entra em contato íntimo com a parte, assim, que é muito especial do olho. Toda parte mas a córnea, gente, a córnea, ela tem detalhes que, claro, se você falar assim, 90% da população tem uma córnea, ok. Uma córnea lisinha, 44 dioptrias por 44 dioptrias. Isso é medida, sabe, Paulo Marques, da córnea. Tem a celularidade legal e tal. Mas quem falou que você está dentro dos 90%? Como que você vai saber disso? Só o oftalmologista para te falar se você tem uma alteração, se você não tem uma alteração. As lentes de contato, elas não são inócuas. A lente de contato, ela faz uma hipóxia celular. Então, muitas das vezes, o paciente compra uma lente e aí é muito engraçado quando eles chegam no consultório, eles falam assim, não, doutor, eu uso aquela lente de 30 dias, mas que pode usar 60. Poxa, isso não existe. Isso não existe. Muitos também entram e falam assim, eu uso aquela lente que eu tiro ela. Quando que você joga fora? Quando ela começa a grudar. Caramba, quando a lente começa a grudar, gente, aquilo ali já deteriorou suas células, já deu problema na sua córnea, entendeu? Eu tenho muitos pacientes que não conseguem mais usar lente de contato. Antigamente, as lentes de contato, elas eram boas, elas eram legais, até você usar até por volta dos 35, até os 40 anos, até chegar à vista cansada, certo? Hoje em dia, não. Entendi. Hoje em dia, nós temos lente de contato para você usar a vida inteira. Eu tenho senhoras, eu tenho pacientes de 80, eu tenho pacientes de 70 anos que fazem uso de lente de contato. Então, você precisa usar corretamente, com a orientação do médico, precisam ser feitos exames para que a gente observe qual é a curvatura da sua córnea, que lente é melhor para você usar. Então, nós temos tudo isso. Tem pacientes que não podem usar lente gelatinosa, porque tem uma doença. O ceratocone, por exemplo, existem pacientes que têm ceratocone leve a moderado, que podem usar lente gelatinosa, mas os ceratocones que são de moderado, avançado a severo, Paulo Marques, elas não podem usar lente gelatinosa, porque vai prejudicar a córnea, entendeu? É muito Então, sério, assim, então, o negócio. complicado. Lente de contato não é uma coisa simples. E que tem que Tá ser certo. acompanhada pelo médico oftalmologista. Certíssimo. Deixa eu te fazer a última pergunta, antes de te agradecer tudo que você já falou para a gente aí. É uma pergunta que eu costumo fazer para todos, né? Infelizmente, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de pandemia, passando por situações que nunca imaginamos passar, né? Então, eu queria saber qual o impacto que essa pandemia trouxe para a sua especialidade. Paulo Marcos, eu queria entender qual foi a área, não só da medicina, mas de tudo, sabe? Que essa pandemia não teve algum impacto, né? Foi geral, né? Mundial, né? Planetária, talvez, né?
Mas, é, mas na medicina, essa doença, ela atacou tudo. Ela, na realidade, ela veio para trazer muita alteração, muito prognóstico difícil, muita consequência, muita sequela. E o olho não foi diferente para oftalmologia. Então, todo paciente que teve ou tem Covid, claro, por favor, não vá em nenhum médico, tá, gente? É uma coisa assim bem legal de ser orientada. Se você tá com a doença, não vá procurar, fique em casa, fique em casa. Mas depois que sarar, tem que ser feito um exame oftalmológico, tem que ser observado se não teve nada de alteração. Como é uma doença nova, a gente ainda não sabe até que ponto a doença está afetando cada órgão do corpo, né? E o olho é também essa realidade. A gente já observou alterações de retina, por exemplo, em pacientes que tiveram Covid, já tem doença relatada. Mas o que mais acontece realmente é a conjuntivite durante a doença. Isso pode acontecer. Já tem casos relatados de paciente que tiveram Covid positivo e que a única manifestação foi uma conjuntivite. Então, isso é fato. E é claro que a doença em si, ela causou para nós aí toda essa modificação, né, no atendimento. Todas essas questões de medidas preventivas, né? Uso de máscara o tempo todo, uso de face shield para poder atender o paciente mais próximo. A gente sabe que o contato, por exemplo, do profissional, das minhas ajudantes, dos meus auxiliares, meus colaboradores, junto ao paciente, é íntimo, né? Ela lava a mão e ela vai pingar colírio naquele paciente. Então, tem que estar protegida. O ambiente nosso de trabalho é diferenciado, os atendimentos, né, espaçados entre os pacientes para que não haja aglomeração, né, na recepção. E a cada paciente que entra e sai, eu atendo, depois faço toda a desinfecção dos aparelhos. Como a gente comentou, né, no início, quais exames tem, eu te falei que a gente faz uns 10 Sim, exames dentro do consultório. Aí você imagina que cada vários. paciente que sai, eu limpo todos os equipamentos, né, com o produto próprio de higienização, as cadeiras e tal. Então, essa doença, ela veio para modificar o mundo de verdade. Isso aí, ela veio para modificar nossa atitude perante ao trabalho e também a descobrir que doenças, que consequências que ela vai estar causando, né? E a gente já está descobrindo muita coisa, principalmente na retina. E nós estamos em estudo, né? Sempre nossas lives, nossos cursos, agora tudo online, né? Como de todo mundo. E muito discutida a doença entre nós, oftalmologistas, né? Lembrar que, infelizmente, foi um oftalmologista, né? O primeiro profissional a falecer devido à doença, né? Ele estudou bastante, né? Todo mundo sabe disso. Então, tomar cuidado, né? Com relação a Certo. isso. Doutora Silvia, falta 1 minuto e meio aqui do nosso tempo. Eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a sua participação, ter aceitado o convite nessa live, sabendo da timidez que você tinha de Então, frente às eu quero câmeras. até falar. Posso Eu falar um achei, pouquinho eu aqui? achei que você foi fantástica, que você se saiu muito bem, Eu né? gostei. Você está de parabéns, eu tenho um orgulho enorme de ser seu paciente e falar para todos agora que eu sou seu primo também, né? E falar também, deixa eu falar, primo, olha só, minha amiga Caterina entrou aí. Amiga, fica tranquila, essa live nossa aqui foi só um teste. A Caterine que eu te falei, Paulo Marques, entrou aí. Ela é a nossa Eu vi, chefe mor das nossas redes sociais e nós vamos fazer uma live legal, assim, outra live, né, primo? E aí nós vamos eu achei essa tão divulgar. boa, se você me autorizar, eu vou publicar.
Ah, vou autorizar. Eu gostei também, achei super bacana. Ficou muito bacana, você foi extremamente desenvolta. Eu gostei, muito bacana. E eu vou ficar feliz se quiser fazer outra, que aí a gente pode formular outras perguntas e atingir o maior número de pessoas. E o objetivo do blog é esse, contribuir para a mudança de vida das pessoas através do conhecimento. É isso e o aí. conhecimento que você passou para a gente hoje foi fantástico. Muito obrigado, que vai encerrar. 20 anos.